Bom dia, gente. Vocês estão bem? A gente vai começar lendo Mateus, tá bom? Capítulo 6 de Mateus 33. Mas a gente vai começar com um pouco antes. A gente vai começar do 27. Quem tá com a Bíblia aí, conseguir abrir, tá bom? Consegue voltar do 26 para mim? Começar do 26. Todo mundo conseguiu abrir? Conseguiram? Tá bom. Foi? Foi todo mundo? Beleza, vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a nós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas dessas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse capítulo de Mateus, ele tem muitas coisas. Mas eu acho que uma das partes que mais pega desse capítulo aqui, principalmente dessa parte, é a parte que fala: olhem os lírios do campo como eles crescem. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E a parte de baixo, que é o 33, que é a parte mais importante desse versículo para a gente hoje, é: portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que quando a gente lê esse versículo, a primeira coisa que a gente pensa e todas essas coisas é o que ele fala antes, né? Vestuário, a comida e tal. Mas vocês já pararam para pensar que quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ele também inclui o reino de Deus e a sua justiça? Se a gente vai ler, a gente para pensar só no que vem antes. No vestuário, na comida. De certo, a Bíblia fala que o Senhor sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Mas que, assim como o lírio do campo, a glória de Salomão não chegou perto das roupas dos lírios dos campos. O Senhor, Ele sabe que a gente precisa dessas coisas. Mas o que mais me impacta nessa parte é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas principalmente, porque o ponto principal aqui é o reino de Deus e a sua justiça. Quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus e sobre justiça, quem que já fez o legado? No legado, eles falam que o reino de Deus ele é composto de 3 coisas. Quem sabe? Paz, justiça e alegria. E aqui ele fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, certo? Alegria.
Em Gálatas 5, fala sobre os frutos do Espírito. Vocês sabem quais são os frutos do Espírito? Sabem? Quem sabe todos os frutos do Espírito aqui? Alguém sabe? Sabe? Quer falar? Lá a Bíblia fala que os frutos do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio. Gente, eu tenho uma música na minha cabeça. Eu só consigo falar essa parte cantando essa musiquinha. É o amor, a alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade. A musiquinha, ela fala bem assim, é o amor, a alegria, paz e paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. E esses são os frutos do Espírito. E eu acho muito engraçado, porque essa musiquinha quem me ensinou foi minha irmã, tá? E ela super lembra das coisas da Bíblia por música. E eu tô ficando assim também, gente. Ela canta as musiquinhas e aí eu lembro e aí fica assim. E como a gente estava falando, a alegria é fruto do Espírito. E o reino de Deus ele é constituído de alegria. E essa alegria que a gente fala, vocês acham que é o conceito de alegria que a gente tem como alegria? Vocês acham? É uma pergunta, galera. Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Não é. Se a gente fala sobre a alegria para nós, a gente fala de um conceito de alegria que é passageiro. Um dia você está feliz, no outro você não está. Um dia você está, uau, um dia muito bom para mim, no outro dia você não está. Mas se a Bíblia fala sobre o reino de Deus e que o reino ele é constituído de amor, de alegria, de paz, de justiça, por que para nós o conceito de alegria é um conceito tão raso? Por que para nós a alegria é aquela alegria que agora sim e amanhã não? E quando esse versículo ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que o principal é o reino e a sua justiça. Hoje, a gente vive em um mundo em que as pessoas elas perderam a essência. Em que as pessoas elas não sabem mais o que é ser feliz. Em que tudo é raso. Mas e quando a gente olha para a palavra e a gente vê o Senhor falando que o reino dele é constituído de paz, justiça e alegria? E quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê o Senhor falar que ele é amor, que os frutos do Espírito incluem a alegria, o amor, a justiça, que os frutos do Espírito tem uma coisa que a gente muitas vezes a gente escuta falar errado, que são os frutos do Espírito, e a gente pensa que são mais de um. Mas é um fruto com tudo isso dentro. E se nós vivemos o reino de Deus, que é constituído de justiça, de paz, de alegria, todas essas coisas é como se fosse um presente a qual o Senhor nos entrega. Hoje, se eu perguntar para vocês, para cada um de vocês, o que é alegria? Você é feliz? O que vocês me responderiam? Não precisam responder, mas o que vocês responderiam? Você tem sentido essa alegria no teu coração? Ou será que o conceito de alegria que a gente ainda defende é aquela alegria que hoje é e amanhã não é mais? E quando a gente olha para a palavra, a gente vê o Senhor nos conduzindo a viver um momento de alegria completa. Ontem eu estava comentando que eu tive uma conversa com uma amiga e ela me perguntou: Ana, será que o Senhor ele encontrou a alegria completa? Será que o Senhor também tem a alegria completa? Porque nós somos filhos dele e nós somos tão pecadores. A gente vive num mundo cheio de pecados.
E será que o Senhor consegue olhar e falar, eu tenho uma alegria completa? E aí eu virei para ela e eu falei assim, Júlia, sim, porque ainda assim, o Senhor tem filhos que o reconhecem como pai. E o conceito de alegria que nós temos não é o conceito de alegria que o Senhor tem. O que para mim é alegria, para Ele às vezes não é. Então quando a gente olha, assim fala, Senhor, a gente estava falando sobre adoração, sobre prestar culto. E quantas vezes a gente chega em casa ou na igreja ou em qualquer ambiente e a gente fala, eu vou orar, mas a gente não apresenta ao Senhor verdadeiramente um culto. Vocês sabem o conceito de prestar culto? Quando a Bíblia fala, acho que isso é uma parte muito interessante para mim da Bíblia, quando a Bíblia fala em Hebreus, faz a releitura de Hebreus, mostrando o Velho Testamento, fala sobre sacerdócio. E quando a Bíblia vai falar de sacerdócio, fala de alguém que se apresentava diante do Senhor em favor do povo. E esse sacerdote, ele entrava com um sino amarrado no pé. E quando esse sino parava de fazer barulho, significa que o sacerdote tinha morrido. Porque o peso da glória a gente não aguenta. E quando Hebreus vai falar sobre Cristo como o princípio da nova aliança, como sacerdote, fala de um caminho que foi aberto para que nós também nos apresentássemos diante do Senhor. Quando o Velho Testamento fala do sacerdócio e de se apresentar diante do Senhor, fala que só o sacerdote podia fazer isso. E só aqueles que eram da tribo de Levi, que foram levantados como sacerdotes. Só que quando a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo, fala sobre alguém, um sacerdote que seria levantado da tribo de Judá. E quando muda a lei, mudou o sacerdócio, mudou a lei. E quando há uma mudança na lei, há uma mudança no estilo de vida. Eles viviam essa de se apresentar diante do Senhor pela metade. Quando era apresentado um sacrifício, era pela metade. Porque o sacrifício, o sacerdote, ele tinha que pegar o sangue e aspergir. Imagina você pega, tipo, um algodão, alguma coisa assim, molha e sai fazendo assim, para molhar as coisas. Isso era aspergir. E quando a Bíblia fala sobre o sacerdócio antigo, fala que eles pegavam e aspergiam o sangue do sacrifício. Porque para se apresentar tinha que ter um sacrifício. E esse sacrifício que ele era apresentado, o sacerdote ia com o sacrifício aspergido. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Isso era o que o Velho Testamento falava. E quando esse sacerdote ele se apresentava ali, era para que o Senhor não visse a carne dele, para que ele não morresse. Porque se o Senhor visse a carne dele, o Senhor em sua glória, sendo santo, ele não aguentaria, porque ele é carne, pecador. E quando Cristo veio, ele literalmente abriu um caminho para que hoje a gente pudesse entrar nesse lugar com livre acesso. Entrar nesse lugar sabendo que nós podemos nos render diante do Senhor sem a interferência de ninguém. A gente não precisa mais que o sacerdote entre lá para falar, olha, eu vim pedir perdão pelos pecados de cada um que está aqui, você pode fazer isso. E quando mudou a lei, mudou o sacerdócio. Vocês lembram que eu falei que o sacerdote era alguém levantado da tribo de Levi? E que Jesus era da tribo de Judá? Mudou a lei, alterou o sacerdócio. E uma parte incrível do livro de Hebreus que fala bem assim, que o Senhor, ele fez, quando era selado um juramento, as pessoas selavam com um nome. Porque ali era um meio
entre os homens, deles falarem, ó, isso aqui vai acontecer, é a minha palavra, estou te dando a minha palavra. Em Hebreus fala que o Senhor, ele não é homem para que minta. Isso é uma reafirmação que o livro de Hebreus fala. E que ele selou em seu próprio nome. Um sacerdote perfeito, que abriu o caminho para que a gente pudesse entrar. A gente está falando de Santa Ceia, a gente está falando de buscar o reino de Deus e a sua justiça. E agora eu quero que vocês pensem assim. Nós falamos sobre a alegria e o conceito de alegria completa. O que para nós é alegria e o que para o Senhor é alegria. Será que para o Senhor a alegria é ver um filho entrar ali naquele quarto e falar, Senhor, eu não sei orar. A sua palavra me diz isso, eu não sei. Mas eu entendo que o teu Espírito Santo está aqui do meu lado, intercedendo por mim, me ensinando a orar. Para o Senhor, ver um filho falar, eu preciso entrar ali, é muito mais do que a gente só estar ali por estar. Eu acho que uma das nossas maiores orações hoje, para a igreja no geral, e para nós também. Porque agora, a futura igreja de amanhã é a gente aqui hoje. E será que quando eles se forem, quando essa geração que está aí queimando, que veio antes da gente, for, será que a gente vai saber se apresentar diante do Senhor? Prestando culto verdadeiramente? Hoje é quando a gente precisa queimar essa lenha. É hoje que a gente precisa dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Mas principalmente entendendo que existe uma mesa e que com Cristo as coisas são sobremesa. Quando a gente se senta diante da mesa, a gente reconhece a nossa herança, a gente reconhece paternidade, a gente reconhece que realmente nós não somos bons, a gente reconhece que a gente não consegue, mas na mesa a gente também recebe uma carta falando, você é filho, você consegue não por você, mas por mim que estou em você. Você pode, porque eu estou indo com você. A mesa é um lugar em que a gente reparte o pão. Quando a gente fala da ceia, a gente fala sobre relembrar o sangue e o corpo de Cristo. É sobre partir o pão e falar, Senhor, isso representa o teu corpo. Senhor, isso representa o teu sangue. E todas as vezes em que a gente senta na mesa para tomar a ceia, a gente está relembrando Cristo. Certo? Tá todo mundo acordado aqui, né? A gente está relembrando Cristo. E a gente está falando, Senhor, muito obrigada, porque existe um lugar na mesa para que eu possa me sentar. Senhor, muito obrigada, porque na mesa eu reconheço quem eu sou. Um dos maiores problemas dessa geração, dos nossos dias atuais, é o reconhecer a questão de identidade. Somos. Se a gente não sabe quem a gente não sabe quem Cristo é, consequentemente. Porque sem esse lugar de reconhecer paternidade, de reconhecer quem o Senhor é, não tem como a gente saber quem a gente é. Esses dias eu estava na escola e em um momento ali de partilha na escola, o professor virou pra gente e falou bem assim, vamos fazer uma atividade diferente, galera? A gente, beleza, vamos fazer uma atividade diferente. Professor de filosofia. A gente, eita, o que vai vir aí, né? E aí ele sentou a gente em uma roda. E nessa roda, ele falou, eu quero que cada um aqui traga algo que representa você. Você vai trazer alguma coisa que representa você. Aí, beleza. Falei, o que eu vou levar, o que eu vou levar, o que eu vou levar? Eu falei, Jesus, eu vou levar a minha Bíblia. Porque o que me representa é Cristo. Então eu vou levar a minha Bíblia. E aí eu estava mexendo nas minhas coisas e eu encontrei uma boneca. Eu acho que todo mundo aqui, não sei se vocês já, né, talvez os mais da minha idade devem saber mais, já ouviram falar do Diante do Trono, né? Nossa, gente, vocês nunca ouviram falar do Diante do Trono? Tem que apresentar para vocês.
O Diante do Trono é a essência. E aí eu tenho uma boneca do Diante do Trono, a Bia. E essa boneca foi o meu primeiro brinquedo. Os meus pais me deram ela antes de eu nascer. E aí eu falei, caramba, olha, essa boneca me marcou. Porque eu cresci ouvindo meus pais cantarem pra mim aquela música do Diante do Trono, Aos Olhos do Pai. Então, foi algo que marcou a minha vida. Foi algo que marcou a minha infância. E aí eu falei, olha, eu vou levar essa boneca também. E lá na minha escola, na escola no geral, eu acho que a gente vê muitas realidades. A gente vê muitas pessoas. Que nem se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês vão me falar que tem pessoas de todos os tipos na escola. Certo? Na escola, na faculdade, no ambiente que vocês estão inseridos. E lá na minha escola, também é assim. E aí eu falei, Jesus, eu estou no meu último ano da escola. E até aqui, o Senhor tem me ajudado. E até aqui, o Senhor tem me levado a falar coisas do Senhor para essas pessoas que, por mim mesma, eu não conseguiria. E aí a gente fez uma roda ali na sala e todo mundo começou a contar sobre como que era para cada um deles ali. Ah, como que é para você? Ah, qual é a sua história? O que que isso representa para você? E ali eu vi muita gente falar, ah, eu trouxe um brinquedo, porque esse brinquedo aqui era o que estava comigo quando os meus pais brigavam. Eu trouxe isso aqui porque era o que me consolava quando eu não tinha ninguém. Eu trouxe isso daqui porque quando eu era pequena, eu apanhava. Mas não era de apanhar, era espancado. E aquilo era o que me consolava. Ah, eu trouxe isso porque eu vi a minha mãe e o meu pai brigarem dia e noite. E eu não tinha a atenção deles. Então isso daqui foi o que fez eu passar o meu tempo. E ali ouvindo as pessoas falarem as vivências dela e o que aquilo representava para elas, eu falei, Deus, eu comecei a orar, eu comecei a falar com o Senhor, ali naquele momento. Eu falei, Deus, olha como é o mundo ao nosso redor. As pessoas, elas não têm mais alegria. As pessoas, elas não sabem mais o que é andar em comunhão. E quantas vezes a gente vê tantas pessoas ao nosso redor vivendo tantas coisas que a gente nem imagina. Ali na minha sala, eu não falo com todo mundo. A gente conhece todo mundo, mas a gente não conversa com todo mundo, é natural isso. Só que ali naquele momento, eu vi uma parte das pessoas que eu não tinha visto. E ali naquele momento, o Senhor começou a me lembrar de que a essência do reino é trazer filhos à mesa. De que a essência do reino é a gente relembrar primeiramente que nós temos um pai. De que nós somos filhos e que nós precisamos trazer outros filhos à mesa. Se existe um banquete, é egoísmo. A gente olhar e falar, só eu posso me sentar à mesa. E o meu irmão? Não senta, não? Imagina, é como se a gente estivesse aqui. Agora você tem que usar a imaginação, tá, galera? Imagina se aqui tivesse uma mesona bem grandona, daqui até o final. Uma mesona bem grandona. E tá todo mundo sentado na mesa. Todo mundo. Tem muita comida, é um banquete farto. Só que ninguém pode pegar nada que tá na mesa. Você só pode olhar, mas você não pode pegar, não. Ia ser legal? Não. Porque todo mundo senta na mesa querendo comer, certo? Querendo pegar o que está ali na mesa. É a mesma coisa. É como se a gente se sentasse na mesa, tivesse um banquete. Muita coisa ali. Só que a gente não pode pegar. E se a gente não pode pegar, qual é o significado de estar na mesa? Com Cristo, as coisas são assim. Mesa significa comunhão. Mesa significa partilha. Mesa significa relembrar. E o Senhor quer que a gente desfrute do banquete que está na mesa.
Tem pão, você quer pão? Pega o pão que está na mesa, você pode comer. Ah, tem suco, eu quero suco. Pega o suco que está na mesa, é para você, o banquete está aqui, é para você comer. Mas quantas vezes a gente senta na mesa, vê tudo isso e não come? Eu saí daquela aula, ali eu tive a minha oportunidade de falar sobre a minha história. E eu compartilhei com eles, eu disse, eu trouxe a Bíblia porque a Bíblia ela representa Cristo para mim. Eu não estou aqui para falar para vocês sobre religião. Eu estou aqui para falar para vocês sobre amor. Sobre quem Cristo é na minha vida. Não para... Porque hoje em dia a gente tem um negócio de Estado laico. Tudo o povo fala, o Estado é laico. Você não pode falar mais da sua... Na real é do cristianismo, tá? A gente não pode falar mais porque senão a gente está impondo. Então a gente tem que se apresentar com sabedoria. Então eu falei, olha, eu trouxe a minha Bíblia porque ela representa Cristo para mim. E Cristo para mim é uma pessoa que deseja relacionamento. E que todos os dias é como se o Senhor me pegasse no colo e cantasse aquela música que meu pai e minha mãe cantavam para mim quando eu era pequena, aos olhos do Pai. E ali, naquele momento, eu tive a oportunidade de falar. Só que, olhando aquelas pessoas, olhando eles falarem, eu vi que existe uma parte do mundo que... Sabe quando a gente fala, Senhor, eu quero sentir as tuas dores? Quem aqui já orou falando lá, Senhor, eu quero sentir as tuas dores? Quem aqui já fez isso? Eu já fiz isso. Só que quando a gente faz essa oração, será que a gente entende o que significa, Senhor, eu quero sentir as tuas dores? E ali, naquele momento, ouvindo todas aquelas pessoas falarem, eu descobri coisas que eu não imaginava. Falei, caramba, essa pessoa não parece que aconteceu isso com ela. Nossa, não parece que isso aconteceu. E eu vi ali naquele lugar, naquela mesa, uma essência diferente. Tinha uma cadeira, gente, olha isso. Olha como o Senhor ele faz as coisas. Tinha uma cadeira no meio da roda. E essa cadeira que estava no meio da nossa roda, as pessoas falando ali, elas ficavam em volta da cadeira. E eu olhava para aquela cadeira falando com Jesus e era como se o Senhor tivesse sentado naquela cadeira, ouvindo cada um deles falar. E era como se o Senhor virasse e falasse, eu sei que isso aconteceu. Eu também estava lá. Eu sei que isso aconteceu. Eu também estava lá. Mas quando a gente vai para esse versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, é como se o Senhor nos lembrasse que o reino tem uma mesa. E que essa mesa é para ser partilhada. E que essa mesa tem um lugar que tem o seu nome. E que nessa mesa a gente encontra plena satisfação. Sabe aquela pergunta que eu falei para vocês que a minha amiga me fez? Será que o Senhor encontrou a alegria completa? Essa alegria completa a gente só vê quando a gente senta na mesa e partilha. Quando a gente senta na mesa e reconhece. Quando a gente está na mesa e vê Cristo ali, de frente com a gente, falando, filho, nessa mesa você pode sentar e comer. Nessa mesa, você pode pegar o que você quiser porque está à sua disposição. É para você. Então, quando a gente fala de prestar culto, quando a gente fala de adorar ao Senhor, quando a gente fala de reconhecer, quando a gente fala de mesa, é sobre um lugar em que a gente está seguro. É sobre um lugar em que o Senhor nos traz à memória aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Por exemplo, cada um que está aqui tem uma história. Cada um que está aqui já viveu muitas coisas. Eu não conheço a história de todo mundo que está aqui. Assim como vocês não conhecem a minha história. Só que imagina você sentar na mesa e o Senhor te falar, eu conheço a sua história do começo ao fim. E eu sei, aqui doeu. Eu sei, aqui foi legal. Eu sei, isso daqui te feriu. Só que tudo o que nós construímos buscando em primeiro lugar o reino e a justiça, é entendendo que
Filipenses 4:6. Consegue colocar Filipenses 4:6 para mim, por favor? Filipenses 4:6 fala: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Basicamente, tudo isso que eu falei aqui agora é para que nós possamos nos lembrar que quando o Senhor ele nos chama para a mesa, para entender que buscar o primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é sobre reconhecer que nós precisamos também lançar sobre Ele tudo aquilo que nos impede de acessar essa plena satisfação em Cristo. Tudo aquilo que nos impede de falar: Senhor, olha, hoje eu não estou legal. Senhor, hoje as coisas não estão indo bem. É lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. É lançando sobre Ele tudo aquilo que nos tira a paz. É reconhecendo de Cristo que Ele, primeiramente, é a essência e o amor. Se eu perguntar aqui para vocês, o que é amor? Alguém saberia me dizer o que é amor? Alguém tem de falar o que é amor na visão de vocês? Ninguém? É uma palavra pequena, né? Mas que pra gente tem um significado e pra Cristo tem outro. Amor é um dos frutos do Espírito. Só que amor para Deus é ágape. E ágape é um tipo de amor que não se descreve. É um tipo de amor que é reconhecido de uma outra forma. Nós vemos esse amor todos os dias, quando nós olhamos para Cristo. Nós vemos esse amor todos os dias quando a gente se lembra da ceia. Hoje é o momento de nós reconhecermos isso. Eu sei que é de manhã, eu sei que está todo mundo... Domingo de manhã, todo mundo cansado. Só que nesse momento, que a gente possa reconhecer que nessa mesa em que o Senhor nos chama para sentar hoje, para tomar a ceia e nos lembrar do amor dEle, que nós possamos relembrar que esse amor é ágape. É um amor que vem de Deus. É um amor que não se descreve. E é um amor que é dado para nós gratuitamente. Tem uma pergunta que a gente faz sempre no Ditins e todo mundo fica assim: hã? Meu Deus. É sobre salvação. A Bíblia fala que salvação é pela graça. E literalmente ceia é sobre graça. Então que hoje, nesse momento, a gente possa reconhecer isso. Amém?